Aconteceu ontem em Criciúma, começou a pipocar outras cidades do estado de Santa Catarina. Aconteceu ontem em Sorocaba, aqui no interior paulista. Hoje vai ter em Santo André, vai ter em Mirassol, vai ter em Ribeirão Preto no domingo, onde a gente vai estar. Enfim, exatamente isso, Júlia, é o nosso momento. É o momento do brasileiro mostrar o tamanho do descontentamento diante de tudo que a gente está vivendo, né? Exatamente. Ontem eu fiz uma live tarde da noite e vou repetir o que eu falei aqui, Pitoli. Quando começou o movimento da sociedade civil organizado, que começou desorganizado lá nos movimentos fora Dilma, eu morava em Florianópolis ainda, estudava e tal. E aí eu lembro que passava ali na Beira-Mar, e eu morava numa paralela Beira-Mar, na Frei Caneca, e eu descia para ver o movimento, ver o que estava acontecendo. Eu não sei, para ver o que as pessoas estavam falando, porque começou meio que... Lembra que era por 20 centavos? Então era inicialmente um movimento de esquerda, que depois nós tomamos esse movimento e transformou-se num negócio gigante, que a esquerda perdeu o poder. E eu desci e as pessoas desciam meio que assim, eu não sei o que é, mas eu tô indignada com alguma coisa, entendeu? Então, se a gente fizer esse movimento, ontem eu falava assim, se você só não vai buzinar quem gosta de pagar imposto. Aí teve um petista que passou, fez o L, eu falei, isso, paga imposto com gosto, paga imposto bastante, otário, gosta de pagar imposto, né? Claro, sempre tentando ter ali uma paciência, né? Respeitando o público, a divergência, mas enfim. Então, a gente precisa, porque essa insatisfação, ela é geral. O descrédito dos políticos, do poder central de Brasília é geral. E, Júlia, mas você é política, você é deputada, sim, mas eu vim de movimentos populares. E eu estou lá e continuo insatisfeita com como as coisas são tocadas. Esse sistema está apodrecido. Esse sistema cada vez mais não respeita a vontade popular, cada vez mais dá as costas para o cidadão brasileiro. A perseguição a Bolsonaro não é ao Bolsonaro, né? Tem gente que não gosta dele, que ficou magoadinho porque ele fala palavrão, que quer botar a morte da Covid na conta dele, sendo que ele foi o líder mais corajoso do mundo, até mais que o Trump na época da pandemia, que falou contra o fica em casa. Enfim, né? Pessoas que se deixam levar pela emoção e pela demagogia daqueles que querem derrotar Bolsonaro. Só eu vou te avisar uma coisa, meu amigo. Não é o Bolsonaro que eles querem derrotar. O Bolsonaro é apenas um símbolo que está no meio do caminho. Bolsonaro é apenas um símbolo para atingir o cidadão que está descontente com esse sistema podre. Certo? É um recado. Eles estão usando o Bolsonaro e alguns de seus aliados como um recado. Se você não obedecer, se você não pagar os seus impostos, se você criticar o governo e o Supremo Tribunal Federal, vai acontecer tudo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Vão bloquear suas contas, como fizeram do Eduardo Bolsonaro e de tantos outros, do 8 de janeiro também, vão colocar tornozeleira, vão prender, né? Inclusive com aqueles coitadinhos do 8 de janeiro, pessoas simples, eles foram mais corajosos, já prenderam de cara. Com o Bolsonaro, eles estão indo aos poucos, desgastando aos poucos, e quanto mais chega perto da eleição do ano que vem, eles vão aumentando, certo? Então, fique atento. Não é o Bolsonaro que eles querem pegar. É a nossa liberdade de cada um de nós. Exatamente. Agora, Júlia, e acho que há um despertar, né? Porque eu tenho defendido aqui, vários são os setores onde os problemas já aparecem e não tem nada a ver com taxação, não tem nem nada a ver com a liberdade de expressão que a gente perdeu. Porque se você pegar, por exemplo, os caminhoneiros, como eu já mencionei aqui há pouco, caminhoneiro hoje não aguenta mais o preço do óleo diesel, que vai subir. Caminhoneiro hoje não aguenta mais o preço do pedágio, a insegurança nas estradas, as 11 horas de descanso obrigatório, né, a indústria das multas. Veja, nada disso que eu tratei com relação à pauta dos caminhoneiros tem a ver com taxação de Trump ou falta de liberdade. Mas o caminhoneiro está se sentindo agredido e ofendido, desprestigiado por esse governo que aí está. O agro dispensa comentários. O agro é o agro fascista, é a securitização que demorou a sair, né, minando, definhando o agro do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, todas as dificuldades impostas pelo IBAMA, pela FUNAI, ou seja, não é pauta de novo, não tem taxação e não tem liberdade. Mas todo mundo tem um problema hoje relacionado ao governo.
O que torna tudo isso comum, aí sim, é a liberdade que foi embora, a censura que chegou e a perseguição. E é por isso que a gente tem que ir às ruas, Julia. Julia, acho que o microfone mutou. Dá uma olhada para mim, por gentileza. É que eu tirei, Aí, eu botei no ok. mudo antes, que a Não. minha filha estava aqui na sala Não gritando. tem problema. Mas assim, ó, deixa eu falar. Primeiro de tudo, tô vendo aqui o chat. Todo mundo que está no chat agora, vamos apoiar a Auriverde, tá? Que é um veículo de comunicação importantíssimo para gente, que não tem aqueles filtros que tem os veículos de comunicação tradicional, que busca e luta pela liberdade como nós. Então, todo mundo que está aqui no chat, né? Vamos lá curtir, compartilhar essa nossa conversa aqui. Compartilha agora. Compartilha, inclusive, para aquele teu parente petista. Se ele não quiser assistir, não assiste, tá? Um pedido da deputada Júlia Zanatta. Obrigado, Mas, Júlia. voltando à sua pergunta, Pitoli, que era sobre... Repete ali o final. Sobre a questão da pauta comum, que é a liberdade de expressão, que é a censura e a perseguição, né? Mas todos os setores estão com problemas hoje, Júlia. Caminhoneiro, agro, setor produtivo. Ou seja, motivo para manifestar a gente já tem. Né? Agora, com a taxação, vai piorar. Além dessas pautas comuns a todos, repito, falta de liberdade, a liberdade de expressão, censura e a perseguição, né, Júlia? Já deveríamos ter ido para a rua muito antes. Eu sei que tem um medo generalizado. Nós que estamos na linha de frente, que somos aliados do Bolsonaro, eu que sou amiga pessoal do Eduardo Bolsonaro, sei que também estou com o meu na reta, mas eu fui eleita para isso mesmo. Fui eleita para dar cara a tapa. Então, se a gente se acovardar, o povo menos ainda, né? Mais ainda vai se acovardar. Então, ontem foi uma demonstração de vamos que eu tô junto, né? Porque político tem que estar ao lado do povo. Recesso, não. Recesso, não. Não tem recesso. Recesso só se tivesse tudo bem no país, né, meus amigos? E não tá tudo bem. Convocamos duas comissões, a CREDEM e a Segurança Pública, para acabar com o recesso. Hugo Mota, no começo, não fez nada. Quando ele viu que a gente ia ter quórum para fazer a reunião, ele não só cancelou, como proibiu. Aí foi feita a reunião, né, a coletiva, lá na sala de reunião, não tinha nem ar-condicionado ligado, a minha assessora quase desmaiou, enfim. Mas nós seguimos em frente. E aí, ontem eu falei, no meu vídeo lá na manifestação que a gente fez, Hugo Mota, não deixou a gente trabalhar? Então nós vamos estar na rua, nós vamos ficar na rua, incomodando. E falei, Hugo Mota, você também vai sentir o calor das ruas. Hugo Mota, você tem a oportunidade de fazer história, então faça, fica ao lado do povo, paute a anistia, não ceda, a gente sabe que ele está sendo pressionado e chantageado, né? Mas assim, como disse o Eduardo Bolsonaro recentemente, não ceda, fique ao lado do povo. É por tudo. Os políticos, o Hugo Mota, o Alcolumbre estão sendo humilhados, todos os deputados estão sendo humilhados, os senadores estão sendo humilhados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós votamos a derrubada de um imposto IOF, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Restabeleceu. E as pessoas nos olham, Pitoli, e falam assim, para que eu pago o salário de vocês? E o que eu falo para essa pessoa? Eu digo assim, você tem razão. Você tem razão. Deputada, eu sei que o Mandorinha só não faz verão, mas começa com Mandorinha. Então, assim, onde a gente vai parar? Eu não sei. Eu, Júlia Zanatta, deputada federal, com 111.588 votos, e mesmo se eu não tivesse um voto, se eu nem fosse deputada, eu não ia parar. Porque é pela minha filha, que está ali chorando, já querendo mamar, tadinha, de 3 meses, a minha filha de 5 anos. Ah, mas você é egoísta, está pensando na sua família? A família é o nosso bem maior. Então, eu estou preocupada com que tipo de Brasil que a minha filha vai viver. Eu já, tenho uma vida estabelecida, porém as minhas filhas não. Eu não quero que elas cresçam sem liberdade, perseguidas, oprimidas pelo Estado.